Oi galera, aqui é Fernanda do Leituras e Devaneios e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma preciosidade do nosso rei, nosso King, o nosso Stephen King. É esse livro que é a cara de um gato, né, e um ratinho saindo aqui. Chama-se Com Sangue, é um livro de contos. E olha, eu tenho uma história muito engraçada sobre ele. Esse livro foi o seguinte, eu gosto do Stephen King, confesso que já fui muito fã, cheguei a ter muitos livros dele, mas eu acabei doando para uma pessoa aí que era muito mais fã do que eu. Sabe quando você fica lá procurando um filme para assistir? Você vai, pula, até que eu cheguei num filme que chamava O Telefone do Sr. Harrigan. Aí eu pensei assim, falei, na Netflix. Falei, acho que eu vou assistir. Aí quando começa o filme, logo assim no começo, ele tá escrito lá, baseado na obra de Stephen King. Falei, pronto, vamos parar, não vou assistir, porque se eu assistir, eu não vou querer ler o livro, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa que eu doei alguns livros, liguei pra ela e falei assim, olha, você tem esse livro de contos, assim, tal. Ela falou, tenho, e ela me emprestou o livro, até tem todas essas marcações aqui, que são dela, tá? E ela me emprestou o livro. Então, o primeiro conto é esse conto, O Telefone do Sr. Harrigan. Gente, é um livro, é um conto tão incrível que ele conta a história de um senhor de idade, ele já não consegue mais ler, ele tá bem velhinho, ele não consegue mais ler, e ele conhece um menino, aqui não fala exatamente a idade dele, mas eu acredito que deva ser em torno de uns 10, 12 anos. Ele conhece esse menino que gosta muito de ler e ele contrata esse menino para ir alguns dias da semana na casa dele para ler livros para ele. E conforme ele vai lendo, vai citando os livros, tanto no conto quanto depois no filme, que eu assisti depois. Então, cita aqui Joseph Conrad e outras preciosidades aí da literatura. E ele vai lendo os livros e o interessante é que tanto no conto quanto no filme, conforme o menino vai lendo os livros, eles vão citando, né? Vai aparecendo no filme o nome do livro, né? A tradução para o português, que são livros americanos, e no livro mesmo aparece o nome que temos aqui no Brasil, né? Como foi traduzido. Então, você fica com vontade de ler e fica acessível, todos eles têm para vender. E esse menino vai contar tal, aí esse senhor gosta muito de investir em ações. Então, o menino mostra no celular para ele que dá para ele controlar as ações por um aplicativo do celular, que hoje você pode fazer todo o investimento de ações, controlar, olhar, ver como é que foi a bolsa, não sei o que, pelo celular. Ele fica meio resistente, fala, eu não quero essa porcaria não, e não quero, até que o menino compra um celular e dá de presente para ele e começa a mostrar para ele, olha aí, assim, e ele acaba gostando desse negócio de ter celular. Só que, porém, o Sr. Harrigan, ele tem o celular, só que o celular, ele fala que é para uso dele, não é para as pessoas ficar ligando para ele. É para uso dele e ele olha as ações e ele deixa até uma mensagem gravada na caixa postal, se alguém ligar, né? Ele fala que, mais ou menos assim, que ele vai retornar se ele achar apropriado, né? Se for do interesse dele. E até eu coloquei durante um tempo no meu celular e as pessoas falam me perguntando, o que é isso? O que é isso? Não sei o que. Você não quer falar com a gente? Eu falei, não, isso é Stephen King. E aí, o que acontece? Esse senhor falece. E quando, na hora do velório lá,
o menino pega o celular e coloca no bolso dele. E vou contar só até aqui, tá? Toda vez que ele sente falta desse senhor, durante um tempo, ele liga no celular para ouvir essa mensagem que ele tem gravada na caixa postal, tá? Aí, a partir daqui, eu não posso contar, porque senão vai dar spoiler. E o livro é realmente sensacional. Ele tem outros contos. Só um aqui que eu acho que não deveria estar no livro, pelo seguinte fato. É assim, ó. O telefone do Sr. Harrigan. Depois tem A Vida de Chuck, que ele é psicológico. Você começa a ler, que todo mundo começa a falar da morte desse Chuck, e no fim você vê que, na verdade, tudo que acontece no conto todo, onde todo mundo começa a falar, falar da morte desse Chuck, tem outdoors na rua, nas estradas, e na verdade aquilo é coisas assim, vamos dizer assim, um delírio da mente dele, que ele começa a questionar a própria vida dele, né? Aí tem o Com Sangue. Esse Com Sangue, eu, na minha opinião, acho que não deveria estar aqui, porque ele compromete um pouco a leitura. O que acontece? Esse Com Sangue, ele uns dizem que é continuação, outros que é baseado na trilogia lá do Mr. Mercedes, então ele fica um pouco confuso, porque ele é um thriller, e você, no meu caso, que não li Mr. Mercedes ainda, você começa a ler e acaba sendo uma leitura chata, porque ele não prende atenção, que é como se você pegasse, como dizia antigamente, é como se você pegasse um bonde andando. Você chega, o negócio está acontecendo, porque ele é lá do outro livro, né? Ele é uma continuação ou baseado, tá? Depende da opinião de vocês. Então, acho que ele não deveria estar aqui, porque, como eu falei, compromete um pouco a leitura. Você acaba se perdendo um pouco na leitura, embora seja um conto interessante, só que ele é assim, você vai entender o que está acontecendo lá pro meio do conto já, e é um conto um dos mais extensos do livro. Então, você acaba perdendo muito tempo ali, porque se torna uma leitura chata. Não que o conto seja chato, mas, como eu disse, ou ele não deveria estar aqui, ou deveria estar sinalizado aqui que seria baseado, ou um trechinho, uma continuação do Mr. Mercedes. Eu acho, na minha opinião, assim, quem não leu Mr. Mercedes deveria pular esse conto, você lê o Mr. Mercedes e depois volta nesse aqui. Essa é a minha opinião, mas, né, só lendo para você formar a sua opinião. Aí o último é o Rato, que é esse ratinho que a gente vê aqui. Olha, eu amei o telefone do Sr. Harrigan, amei mesmo. Nossa, foi assim, eu até usei frases e partes do livro em algumas coisas assim que eu faço. Como eu falei, até coloquei no meu celular durante um tempo essa mesma mensagem do Sr. Harrigan, mas esse do rato, gente, é incrível. Ele conta a história de um escritor, e é um conto curto, tá? Não é muito longo, não. É um escritor, ele na verdade ele é professor de literatura numa faculdade e escritor. E ele tentou escrever um livro no passado, porém ele foi até uma altura do livro e não conseguiu concluir. Então ele tem aquilo na cabeça dele, que toda vez que ele for tentar escrever um livro, ele vai fracassar. Aí ele resolve tirar um ano sabático, aquele ano sabático, né, que tem nas universidades americanas. O professor fica um ano de licença para estudar, para fazer alguma coisa. E ele tira esse ano sabático, e ele herdou do pai, né, do falecido pai dele, uma cabana na floresta.
E ele resolve ir passar uns dias nessa cabana, até a esposa dele fica brava, fala, você tinha que aproveitar e ficar com a gente, né? Comigo e com as crianças e tal, mas ele vai. E lá ele começa a escrever o livro dele, né? Ele começa a escrever esse novo livro. E ele, assim, no começo ele escreve muito, por exemplo, no primeiro dia ele escreve 28 páginas. Ele vai escrevendo bastante, 14 páginas, 10 páginas, ele escreve muito, tá rendendo bastante. Aí ele recebe uma ligação da esposa dele e uma mensagem também ele encontra um amigo e o amigo fala que tá vindo uma tempestade pra floresta, uma tempestade muito grande, que o certo seria ele ir embora, tal, né? E ele insiste em ficar na cabana, falou, não, eu vim para escrever meu livro, eu vou terminar meu livro aqui. E ele fica, e realmente, é uma tempestade, derruba a árvore, tem uma árvore que cai num depósito lá que tinha as coisas do pai dele, é um vendaval muito grande, você se sente dentro da cabana junto com ele, e ele escuta uns arranhados assim na porta. Ele vai abrir e tem um ratinho lá. Aí ele pega uma pá, sabe, daquelas de tirar neve, e resolve que ele vai matar o rato. Porque ele já tá ferido mesmo, vou matar o rato. Só que ele não tem coragem, ele coloca o rato pra dentro da cabana. E ali ele passa a tempestade toda conversando com esse rato. E na cabeça dele, porque ele pega um resfriado muito forte, então ele tem delírios assim, né, durante essa tempestade, e para ele tá conversando com o rato. E tudo que ele conversa com o rato, toda essa conversa deles, né, serve de inspiração para o livro. Aí quando a tempestade acaba, e ele vai tomando remédio, né, a tempestade acaba, ele já sarou, e ele volta para casa. E ele chega na casa dele, a mulher dele pergunta, e daí, você conseguiu terminar o livro? Ele pergunta, né, como que foi, o que aconteceu, e ele fica aí naquela conto ou não conto, qual foi a inspiração que ajudou ele, né, a escrever o livro. Mas é isso, gente, ó, esse Stephen King, para quem gosta de contos, é um livro muito bom. Eu só ressalto o seguinte, que um dos contos, o correto é você ler o Mr. Mercedes. Fica muito mais fácil o entendimento, tá? Mas é uma leitura, assim, incrível. Não chegaria, para mim, não chegaria a 5 estrelas. Eu daria 4.8, só por conta desse conto estar aqui, tá? Como eu disse, para mim, não é que eu esteja criticando o fato dele estar aqui, mas eu acho que ou ele não deveria estar aqui, ou deveria sinalizar que ele tem a ver com Mr. Mercedes, porque daí eu teria lido o livro primeiro, que ficaria muito mais fácil, muito mais gostoso de entender, né? Porque os outros 3 contos são assim de devorar o livro, tá bom? E é isso, gente, um grande beijo. Se você é inscrito no canal, deixa o seu joinha aqui para apoiar meu trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para você receber todas as novidades. Tchau, gente, até a próxima!